Sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Primeiramente, claro, antes de tudo e qualquer coisa, quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que Ele está me dando mais uma vez de estar aqui na sua frente, a gente falando sobre política. Vamos aqui aumentar um pouquinho nossos conhecimentos, gente. Tá muita coisa tensa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou trazer muita informação importante nesse vídeo aqui para todos vocês. Quero agradecer a presença, de cada um de vocês que estão sempre passando por aqui, prestigiando o nosso canal. Quero desejar não só um dia maravilhoso, mas que essa semana, seja uma semana repleta de muitas bênçãos, muitas conquistas na vida de cada um de vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. Gente, é o que eu desejo mesmo, tá? Do fundo do meu coração para cada um de vocês. E se vocês me desejarem o mesmo aqui embaixo nos comentários, gente, vocês não têm noção do quanto eu vou ficar feliz, tá? Vamos lá, gente, começando aqui. Como eu disse pra vocês, realmente a situação tá extremamente tensa. Tá mais tensa do que a gente imaginava que iria ficar. Eu vou trazer aqui notícias da política nacional e também notícias da política internacional, tá? Deixa eu trazer aqui pra vocês, gente, um plano do Lula da Silva. Vejam só, plano do Lula da Silva, tá? Saída de Nízia do Ministério da Saúde é unanimidade, ou seja, todo mundo queria ela fora daquele ministério. E Lula sinaliza que deseja abrir espaço a Pacheco no governo. Afinal de contas, a própria Cristina Grebel, disse aqui anteriormente que o Rodrigo Pacheco serviu ao sistema. O que é um sistema, gente? Vocês sabem muito bem. Então aqui, até achei interessante esse comentário, a tia do biscoito do Lula, ficou Lula. Lula pode carregar Pacheco no colo, mas para governador de Minas Gerais ele não ganha. Ou seja, gente, o grande plano do Lula para o Rodrigo Pacheco pode ser um ministério aqui, a curto prazo pode, mas o grande plano do Lula para o Rodrigo Pacheco é que ele quer colocar a qualquer custo Rodrigo Pacheco para ser governador aqui do meu estado, Minas Gerais. Gente, será que o Lula não acompanha a rede social? Meu Deus do céu, será que você que está do outro lado mexendo, você, independente de que estado você pertença, você teria coragem de votar no Rodrigo Pacheco para governador do seu estado? Vejam só aqui o plano do Lula, vejam só. A saída da Nízia, gente, se tornou uma unanimidade. Mesmo quem defendeu a nomeação dela, por ser uma técnica reconhecidíssima entre os médicos, mas não tem jeito. Ela não consegue fazer a defesa do governo e da gestão dela, nem interna, nem externamente. O Lula não queria mexer, esticou até onde dava, mas se tornou uma unanimidade. Ela se comunica mal. O presidente chegou a determinar que a SECOM desse uma atenção especial para a saúde, para que ela falasse melhor, para que ela se expressasse melhor, para que ela pudesse colocar o que ela faz numa vitrine. Mas aparentemente não funcionou. A decisão agora é isso. Nízia não tem mais defensores dentro do governo, que acabou levando essa situação de novo. Não é o primeiro, não é o segundo ministro que Lula deixa pendurado na imprensa, sem dizer se sai ou se fica, até que decida fazer isso. Agora a mudança, gente, a mudança pega outras pastas. Como eu disse, tem a entrada da Gleisi para tentar dar um fogo na base do próprio PT e agora com o risco de fragmentar ainda mais as discussões. O Ministério da Pesca entrou também aí no radar, o Centrão precisa ser atendido, mas para finalizar isso é algo que você tem que ter muito em mente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu, ou na verdade disse que quer muito, Amanda Luder, boa tarde, querida, encontrar um lugar para Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado. Lula conversou sobre esse assunto com vários integrantes de sua base aliada. E essa é uma escolha importante, porque não pode ser um ministério que apequene alguém que foi presidente do Senado. Então, ciência e tecnologia, mudança também que ele não quer fazer em Alckmin, tudo isso está no cenário. Lula quer levar Pacheco para uma pasta grande de olho em Minas Gerais em 2026. De olho em Minas Gerais em 2026. Esse é o grande plano do Lula para o Rodrigo Pacheco. Afinal de contas, o Rodrigo Pacheco foi um grande comparsa, foi um grande companheiro. Vou usar uma palavra muito utilizada pelo Lula. O Rodrigo Pacheco foi um grande companheiro, ali dentro do Senado Federal. Segurou muito a barra do Lula, de aliados do Lula. Fez um excelente trabalho, para o Lula, para o PT. E o Lula deve-lhe alguns favores, Afinal de contas, na política, o verdadeiro toma lá, dá cá, E agora o Rodrigo Pacheco tá aí. É um mendigo político, como diz Ana Paula Henkel, Muito humilhante, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, hoje é um mendigo político. E assim, gente, e o plano do Lula é esse. Ele quer, o sonho da vida dele é Rodrigo Pacheco, governador do estado de Minas Gerais. Gente, eu conto ou vocês contam pro Lula como é que tá a situação do Rodrigo Pacheco aqui no estado de Minas Gerais? Meu Deus, gente, vai ser uma das derrotas mais humilhantes da política brasileira, sem a menor sombra de dúvida. Se o Rodrigo Pacheco sequer cortejar ser governador do estado
de Minas Gerais. Então, assim, além dessas, eu vou trazer outras várias informações rapidamente, com muito carinho, né? Quero desejar para vocês todos um excelente dia, um dia maravilhoso, repleto de muitas e muitas bênçãos. Pedir para vocês não esquecer de se inscrever no canal, fazer parte aqui da nossa família. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, é só clicar em cima que automaticamente, e o melhor, gratuitamente, você já estará fazendo parte aqui da nossa família. Vamos lá, pessoal, de informação, e dando início aqui aos nossos trabalhos, eu vou trazer aqui um vídeo do Dr. Sebastião Coelho, tá? O Dr. Sebastião Coelho, ele está fazendo aqui aquilo que eu venho fazendo já há praticamente uma semana, né? Cobrando dos ministros do STF que foram indicados pelo Bolsonaro, né? E o próprio Dr. Sebastião Coelho está aqui questionando por que é que eles estão em silêncio, por que é que o Nunes Marques e o André Mendonça estão em silêncio diante das falas dos outros ministros, tá? O que os senhores estão fazendo com esse silêncio? Ou seja, gente, o Dr. Sebastião Coelho teve acesso aqui a algumas informações que pode explicar por que é que eles estão completamente omissos, tá? Perante, né, os outros ministros do STF. Eu disse para vocês, gente, a situação que tá ruim pode piorar ainda muito mais. Assistam. Sobre os senhores ministros Nunes Marques e André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Os senhores foram colocados no Supremo Tribunal Federal para fazer justiça com as vossas decisões, cumprindo a Constituição e as leis. Mas, dado todo o contexto nacional, nós, população brasileira, esperamos dos senhores que os senhores também façam diferença e não só justiça. Quando eu vejo o ministro Gilmar Mendes dando palpite em absolutamente tudo, ele fala sobre processo de Bolsonaro, sobre processo do 8 de janeiro, sobre anistia, e agora a nova moda é falar sobre o nosso sistema de governo. Talvez ele esteja querendo ser um primeiro-ministro, quem sabe. Mas não há um contraponto. O próprio ministro Barroso, que venceu o bolsonarismo, nas palavras dele próprio, diz que Bolsonaro e as demais pessoas terão um julgamento justo. Imagina. Então, o ministro André Mendonça, o ministro Cássio Nunes, o que os senhores estão fazendo com esse silêncio? Me permitam, respeitosamente, recomendar que os senhores assistam um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. Nesse filme, os 12 jurados saem para a sala de deliberação e 11 rapidamente já estavam convencidos da culpa daquele jovem que teria a pena de morte. Pois bem, um jurado disse não. Eu não estou convencido da culpa ou da inocência, mas quero discutir a causa. E ao discutir a causa, chegar à conclusão que aquele jovem era inocente. Os senhores não eram nascidos, mas o filme é de 1957, mas eu recomendo que os senhores assistam para que os senhores se posicionem. Um homem daquele corpo de jurado foi responsável para mudar o pensamento de outros 11. Os senhores são 2 aí no Supremo Tribunal Federal. E nós esperamos que os senhores deem uma palavra pública. Eu sei que os senhores vão dizer, olha, nos bastidores nós fazemos, protestamos, tal, mas isso não adianta. Não adianta. O Supremo Tribunal Federal está dominado por esse senhor Alexandre de Moraes, que é uma pessoa insana, tem problemas psicológicos, evidentemente, não é? Não sei nem se oração o atingirá nessa altura, porque existem as pessoas que são do mal e o senhor Alexandre de Moraes é uma pessoa do mal. E os senhores, que são pessoas do bem, eu conheço os senhores, eu sei que os senhores são pessoas do bem. Até quando, ministro Nunes Marques, até quando, ministro André Mendonça, os senhores vão ficar calados? Se os senhores não se pronunciarem publicamente, passarão para a história, em muito pouco tempo, como omissos. Mais do que isso, como coniventes com essa situação que está sendo imposta ao povo brasileiro por esse tribunal que há muito tempo deixou de ser um tribunal de justiça e foi transformado em um tribunal político. Então eu quero, com muito amor, com muito carinho, eu sei que os senhores são pessoas do bem, pedir que os senhores se posicionem publicamente. E a partir da posição dos senhores, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, posição pública, o Supremo Tribunal Federal tomará um rumo diferente. Então deixo aqui o meu apelo aos senhores e o meu sentimento, a minha fé de que nós temos um Deus que vai reverter toda essa situação. Pessoal, o Dr. Sebastião Coelho fez aqui nesse vídeo aquilo que eu venho fazendo há praticamente uma semana aqui neste canal, gente, tá? Eu venho alertando, eu venho, né,
Gente, cadê o André Mendonça? Cadê o Nunes Marques, que estão assistindo de camarote alguns outros ministros do STF derrubar, gente, destruir Jair Messias Bolsonaro, que deu para os dois, tanto para o André Mendonça e para o Nunes Marques, de presente, um dos cargos mais desejados no mundo inteiro, que é o cargo de ministro de uma Suprema Corte. Os maiores juristas, os maiores advogados no mundo inteiro, gente, sonham em ter um cargo como esse, de ministro de Suprema Corte. O André Mendonça, o Nunes Marques foram agraciados, eles foram escolhidos por Jair Messias Bolsonaro. E é dessa forma que eles retribuem. Eu não estou dizendo aqui para eles comprarem briga, para peitar, para briga, para intriga. Não. É simplesmente mostrar o que está na lei. Olha, senhores ministros, né, Alexandre de Moraes ou qualquer outro ali, Barroso, ou Gilmar Mendes, ou qualquer um. Olha, aqui na Constituição diz que deve ser assim, assim, assim. Então, assim, o que está acontecendo aqui não procede com o que está na lei. É mais ou menos isso que a gente, né, espera que aconteça, mas eles estão completamente omissos, opacos, apagados, gente. Cadê o Nunes Marques e o André Mendonça, que deveriam estar ali lutando, gente, pela democracia, para que a lei realmente seja aplicada dentro do STF? Não estamos vendo isso. Então, tá aqui. Não só o meu apelo, mas também do doutor Sebastião Coelho, gente, tá? Doutor Sebastião Coelho vem aqui, fala as suas palavras, o seu posicionamento. É um homem de muita coragem, né, para dizer algumas coisas que ele diz, né, com relação ao STF. Tem que ter muita coragem, porque hoje qualquer palavra é motivo de retaliação por parte do STF. Então, muito corajoso, ele veio aqui e falou: olha, cadê os ministros indicados pelo Bolsonaro, que são dois, não é só um, são dois ministros que estão assistindo de camarote os outros ministros destruírem a vida política de Jair Messias Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro sem dó e nem piedade. Então é muito grave isso que está acontecendo. Claro que você está fazendo, porque isso aqui é uma verdadeira bomba. O Fantástico mostrou ontem novos áudios que eu já vou mostrar pra você da trama do golpe. Só que esses áudios mostram que o golpe não foi executado. E mais do que isso, esses áudios acabam inocentando completamente os réus do 8 de janeiro daquelas acusações e condenações mais pesadas, dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Gente, presta atenção nisso aqui. Ontem o Fantástico transmitiu uma reportagem especial sobre a trama do golpe, com áudios exclusivos que a Globo obteve e que a Globo usou para mostrar os bastidores da tentativa do golpe. Mas qualquer pessoa sã, normal, que tem um mínimo de bom senso, vai ouvir esses áudios como vocês vão e vai entender duas coisas. Primeiro, de fato havia ali entre os militares um planejamento para o golpe, mas isso nunca saiu do pensamento, da cogitação e do planejamento. E a gente sabe, pelo nosso direito penal, que planos e cogitações não são puníveis. Em segundo lugar, qualquer pessoa sã vai concluir que houve ali uma desistência voluntária dos envolvidos, porque aquilo ali, aquele plano, não daria certo, não tinha como dar certo, e eles estavam plenamente conscientes disso. Os áudios são chocantes, porque você ouve e não tem o que discutir. Eu vou mostrar pra vocês eles agora, mas o mais importante, que eu vou te explicar lá no final, depois que a gente ouvir os áudios, é que eles inocentam completamente os presos do 8 de janeiro. E eu vou te explicar por que isso, tintim por tintim. Bora agora ouvir os áudios aí comigo, ó. Nestas conversas, os envolvidos na trama apontam os motivos para o fracasso da tentativa de golpe. Acabei de falar com o Ortiz, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Viu ali, ó, não vai ter nada. Quem tá falando é o Tenente Coronel Sérgio Cavalieri. Ele disse expressamente, não vai ter nada. Então, sentiu, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada. Mais uma vez, não vai rolar nada, claro, explícito. O comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Segundo a Polícia Federal, o grupo sabia das consequências de dar um golpe sem o apoio total dos militares. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer. Só... Prestou atenção aí, ó. Coronel Bernardo Correia Neto. Pode esquecer, não vai sair. Eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Neste áudio, um desabafo irritado e irônico reconhece que o plano de um golpe de Estado não deu certo. Agradeço aí nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos à Venezuela.
Aí, ó, não vai embarcar sozinho, não vai acontecer. Mas, gente, bora lá analisar tudo isso por partes, porque isso aqui é muito relevante. Vamos ouvir o primeiro áudio de novo, tem pouquíssimos segundos, e em seguida a gente vai comentando cada trechinho disso aqui, ó. Vamos lá. Acabei de falar com o Ortiz, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Bom, viram aí, ó? Essa foi uma fala do tenente-coronel Sérgio Cavalieri. Expressamente ele disse, falei com o Cid, ele falou que não vai ter nada, tá pronto, só que ele não vai assinar e por aí vai. O alto comando não vai encampar a ideia, não vai ter nada. O que a gente tem aqui, gente? O que é que tá pronto que ele tem que assinar? É óbvio que é o decreto de estado de sítio de defesa, que a imprensa chama de minuta do golpe. E ele diz, não vai assinar, não vai ter nada expressamente. Não teve, portanto, execução, não teve violência ou grave ameaça, então não tem crime. Se você concorda comigo, deixa o seu like aqui no vídeo para que mais pessoas possam ouvir esses áudios bombas. Em outros vídeos aqui do canal, quem me segue sabe, então não deixa de seguir, não deixa de acionar o sininho de notificação. Quem me segue sabe que para que esses crimes eles possam ser punidos, tem que ter violência ou grave ameaça, porque isso está exigido pela lei. Na descrição desses crimes, só se praticam por meio de violência ou grave ameaça e não existiu. Vamos agora para o segundo áudio aqui, na mesma linha. Acompanha aí comigo. Bem, então sentiu, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Ouviu aí, ó? Acabei de falar com o nosso amigo lá e ele falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. Deu ruim aqui nas palavras dele. Gente, esses áudios aí, eles mostram que não teve execução nenhuma. Que teve aí uma óbvia desistência voluntária, que no direito penal é quando alguém se prepara para cometer um crime, mas por qualquer motivo desiste de executar o crime. E, portanto, a pessoa não pode ser punida. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo áudio. Olha aqui comigo, ó. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Olha aí, ó. Coronel Bernardo Correia Neto. Dizendo expressamente, pode esquecer, o decreto não vai sair. Tá claro, não vai sair. Olha agora o quarto áudio. Acompanha aí, ó. Cabeça aí nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos. Vocês entenderam, gente? Tá claro ou não tá? Agora, olha o que a lei diz, olha o que o Código Penal diz. O Código Penal ele chama essa regra aqui de desistência voluntária, tá? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime só responde pelos atos já praticados. Como assim, Deltan, só responde pelos atos já praticados? A pessoa que está com um plano de executar um crime e desistir, ela não é punida por aquele crime. Só responde se algum ato praticado for algum crime independente. Então, por exemplo, a pessoa vai matar alguém, compra uma arma fria, uma arma ilegal, e anda com aquela arma ilegal. A pessoa praticou um crime aí de posse, de porte ilegal de arma. E vai responder por esse crime. Mas não pelo crime de homicídio ou tentativa de homicídio. Por quê? Porque desistiu voluntariamente de seguir na execução. É exatamente o que a gente acabou de ver. Gente, olha tudo o que eu falei aqui, sendo repetido aqui expressamente pelo André Marsiglia. Ele aqui foi o primeiro advogado que atuou naquele inquérito das fake news. Ele é especialista em direito constitucional. E olha aqui o que ele disse, ó. Se nós admitirmos a hipótese mais grave para esses áudios, ela seria de um golpe planejado, mas abortado antes de ser posto em prática. Se alguém planeja assaltar um banco, mas não iniciar qualquer ato nesse sentido, não haverá crime punível, tentado ou consumado. Não importa se a pessoa escreveu um plano de assalto de banco, não importa se a pessoa mandou áudios falando o que você acha de assaltar um banco, vamos assaltar um banco, não importa. Se ele não foi lá, ele não começou a executar, se ele não entrou no banco armado, se ele não apontou arma pra alguém, se ele não pediu dinheiro, se não começou, não tem crime. Não tem crime, é simples. Agora olha aqui a conclusão mais crítica de todas do André, que é o tweet seguinte aqui que ele fez, ó. Isso pressupondo que o decreto seria para posteriormente ser dado um golpe. Assinar decreto não é golpe, por óbvio. E seja como for, isso faz cair por terra que o golpe teria sido tentado pelos réus do dia 8. Os áudios inocentam os réus do dia 8. Segundo, tá, o Gilmar Mendes, o decano do STF, segundo ele, ó, houve proximidade de execução em tentativa de golpe, diz Gilmar Mendes, tá? Ministro do STF destaca coordenação intensa e proximidade de execução em plano de golpe. E a atuação das Forças Armadas também é questionada. Segundo a matéria divulgada aqui pelo Estadão,
Em entrevista ao jornal O Estadão de São Paulo, publicada neste domingo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que o relatório da Polícia Federal indica uma coordenação intensa e uma proximidade de execução. Ou seja, proximidade não é execução, ou seja, não aconteceu. Mas calma que vocês vão entender a gravidade. Em uma tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022, o documento fundamentou a denúncia, da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro e outras 33 pessoas. Nós vimos o relatório da PF, vocês todos leram, e conhecemos os dados que falam em uma articulação, em uma coordenação, numa preparação muito intensa, proximidade inclusive de execução, declarou Gilmar Mendes. O ministro enfatizou que em crimes dessa natureza, tanto a cogitação quanto a preparação já são passíveis de punição. Agora, minha pergunta é, passível de punição, 38 anos de cadeia, 30 anos de cadeia, como está sendo pedido pelo PGR? Será, gente? Além disso, Gilmar Mendes criticou a postura do Exército em relação aos eventos do 8 de janeiro, de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Eu não vi o Gilmar Mendes aqui criticando a postura do GSI do Lula. Lembra do GSI do Lula? O G. Dias, que serviu água para as pessoas que estavam ali invadindo os três poderes. Não, mas ele criticou o Exército, porque o GSI do Lula fez muito bem. O GSI do Lula só faltou estender um tapete vermelho, serviu água, deve ter perguntado se estavam bem. Assim, gente, só um adendo. O ministro também rebateu alegações de perseguição política por parte de Bolsonaro e seus aliados, afirmando que as investigações seguem procedimentos legais e são baseados em evidências concretas. Evidências concretas. Uma denúncia do Mauro Cid é uma evidência concreta. Não precisa de prova mais, apenas uma delação já é o suficiente. Meu Deus, gente. Mendes descartou a possibilidade de anistia para os envolvidos nos atos golpistas, argumentando que alguns crimes são muito próximos do terror. Gente do céu! E, portanto, não deveriam ser contemplados por medidas dessa natureza. O que mais me chama atenção, gente, que teve, num passado não tão distante, uma boa galera da esquerda também invadiram ali. Teve pessoas machucadas, teve arma mesmo, mas ali não foi terrorismo. Mas aqui, no pessoal do 8 de janeiro, foi terrorismo. Meu Deus. Eu fico de queixo caído, gente. Então tá aqui. Segundo Gilmar Mendes, houve proximidade de execução, ou seja, quase foi às vias de fato. Mas o principal de tudo, não teve vias de fato. Não aconteceu. O próprio Bolsonaro não assinou absolutamente nada. Inclusive passou no Fantástico. Tá um áudio ali de um militar dizendo que o Bolsonaro não assinou absolutamente nada. Então, que proximidade foi essa? Que eu tô tentando entender até agora, gente, tá? Tô tentando entender. Então, coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, sobre essa entrevista do decano, do STF, Gilmar Mendes, se vocês concordam, se vocês discordam. Quero ver a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários.